ali, radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora, Aqui Ali Notícias. Aqui Ali, radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. As principais notícias nacionais nesta terça-feira. Informações sobre prazos para renovar a habilitação vencida em 2020. Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto seleciona estagiários. Prazo para inscrições acaba hoje. Sebrae aqui dá continuidade à capacitação para MEI. Hemocentro, em anexo ao Hospital Municipal, apela para a sua colaboração. Os casos de Covid-19 até ontem em Bebedouro. Fundação Cooper Citrus, Credicitrus realiza o curso de técnico em agronegócio. Quase sem fôlego é o tema do editorial. Os jogos pelas Copas Sul-Americana, Libertadores, Paulista e o Brasileiro das séries A e B. Terça-feira, 24 de novembro, Primavera Brasileira, Lua Crescente. Este é o dia de número 329 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição número 5008. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto, que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Iane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia.
Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite nesta terça-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 38 minutos. Temperatura máxima de 32 graus. Umidade relativa no ar, 72%. Para amanhã, quarta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Temperatura máxima de 33 graus e mínima de 20. Comemoram-se hoje, 24 de novembro, o Dia Universal do Doador Voluntário de Sangue, Dia da Ação Católica e o Dia da Independência do Zaire, ex-Congo, em 1960, cuja capital é Kinshasa. Hoje, 24 de novembro, é o dia de Santa Flora e de Santa Maria. Flora nasceu na Espanha e sofreu martírio durante a perseguição maometana no ano de 851. Foi denunciada pelo irmão, presa e torturada, mas conseguiu escapar. Tentou refugiar-se junto a um irmão que a recusou por medo de represálias. Certa vez, Flora entrou na igreja de Santo Assísclo para chorar e encontrou Maria, que chorava pela morte do irmão. Uniram-se na dor e na coragem para pararem de fugir. Flora e Maria foram mortas em 24 de novembro de 851. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 24 de novembro de 1963, Lee Harvey Oswald, assassino do ex-presidente John Kennedy, foi morto a tiros quando estava sendo transferido da cadeia para a sala de interrogatório. Em 24 de novembro de 1976, um terremoto na Turquia deixou 5.291 mortos e cerca de 50.000 desabrigados. No dia 24 de novembro de 1991, Freddie Mercury, vocalista da banda Queen, faleceu aos 45 anos, vítima da AIDS. E em 24 de novembro de 1997, depois de cair 550 pontos, a Bolsa de Valores de Nova York usou pela primeira vez o Circuit Breaker e interrompeu o pregão. Aqui e ali, radiotv.com. Confira agora as principais notícias nacionais nesta terça-feira. A partir de dados da pandemia, pesquisadores brasileiros divulgam uma nota técnica na qual afirmam que o país vive início de uma segunda onda da Covid. Além do diagnóstico, o grupo formado por cientistas de diferentes universidades públicas faz uma série de recomendações para diminuir o impacto do crescimento dos casos e mortes. Ao menos 3 fatores influenciaram no aumento explosivo ou manutenção da grande circulação do vírus. O subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Furtado, e o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, pediu ontem investigação no Tribunal de Contas da União sobre os testes de Covid-19 que estão sem uso e prestes a vencer. O Brasil tem 6.800.000 testes prestes a vencer e que estão em depósito. Pouco mais de 5 milhões de exames RT-PCR foram feitos na rede pública do início da pandemia até agora. Desde setembro, o número de testes realizados por mês vem caindo, de acordo com dados do Ministério da Saúde.
Pelo quarto dia, manifestantes protestaram contra a morte brutal de João Alberto no Carrefour de Porto Alegre. Uma cliente do supermercado que presenciou o assassinato do cidadão negro afirmou à polícia que alertou os seguranças de que ele apresentava sinais de asfixia. João Alberto morreu depois de ter sido espancado e mantido imobilizado pelos agentes de segurança brancos. Uma história terrível, mas não inédita. São muitos os casos de violência por agentes privados de segurança a serviço de grandes corporações de áreas como mercados e bancos, sobretudo contra cidadãos negros. O que se repete também é a lógica de poucas e brandas punições aos agressores. É preciso realmente ampliar o debate, a indústria da segurança privada e a relação entre a violência dos agentes e a raça das vítimas. Um levantamento com dados do primeiro turno destas eleições mostra que os prefeitos eleitos para governar 3.424 municípios já devem começar o mandato com o apoio de mais da metade da Câmara de Vereadores. Em 1984 municípios, os prefeitos ainda precisam ampliar o apoio do Legislativo Municipal para conquistar ao menos a maioria na casa. Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Na Tudo Belo, moda bebê, infantil, teen e adulta com os melhores preços e excelente qualidade. As promoções não param. Confira. Macacão curto de bebê a partir de R$ 34,90. Macacão longo de bebê a partir de R$ 37,90. Regata masculina do número 1 ao 16 a partir de R$ 17,90. Na Tudo Belo você encontra o enxoval completo para o seu bebê. Móveis, kits de berço, carrinhos, cadeirinhas de carro e muito mais. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 3342-7272. A informação na sua manhã. Na volta do intervalo, informações sobre prazos para renovar a habilitação vencida em 2020. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Problema de visão? Só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade?
O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, libera novas datas para validação e renovação da CNH. A atualização passa a vencer de 1º de dezembro em diante, tendo em vista que ainda não há segurança total para a execução do procedimento. CNH vencida em março de 2020 pode ser renovada até março de 2021. Vencida em abril de 2020, pode ser renovada até abril do ano que vem, e assim por diante, sempre com prazo de 1 ano até 31 de dezembro do próximo ano. Vale explicar que a nova revogação deverá proporcionar uma contagem mais acessível aos prazos, tendo em vista que as agências do DETRAN ainda estão em regime reduzido de atendimento. Além da CNH, as infrações de trânsito, licenciamento de veículos e os processos que envolvem as instituições técnicas licenciadas ITL passarão a ser resolvidos quando da retomada de cada unidade. Aqui e Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. O DAERP, Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto, divulga processo seletivo para o preenchimento de 4 vagas e formação de cadastro reserva de estágio. As oportunidades para o ensino médio são para alunos a partir do 2º ano. Já os universitários têm de estar matriculados do 3º período em diante em curso de administração de empresas, engenharia civil, direito, engenharia química, biomedicina e biologia. Jornada por semana de 20 horas para nível médio e de 30 horas para nível superior. Bolsa Auxílio de R$ 350 a R$ 650 e Auxílio Transporte de R$ 170. Inscrições até esta terça-feira, dia 24 de novembro, pelo site do CIEE, no menu Processos Seletivos. Avaliação por prova online com 2 minutos para cada questão de conhecimentos de português e gerais. Para mais informações, consulte o edital em pciconcursos.com.br. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e aos sábados, somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquiali.radiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui e Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa, escolha a MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, o Sebrae aqui dá continuidade à capacitação para MEI.
Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto, que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Yane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. O Sebrae aqui, Bebedouro, desde ontem até quinta-feira, realiza gratuitamente a capacitação Empreenda Rápido MEI, microempreendedor individual, com atividades das 6h30 da noite às 10h30 no Ganha-Tempo do Empreendedor, no Sambódromo. Destinado a microempreendedores individuais, o objetivo é orientar os que pretendem organizar os negócios com vistas a alcançar melhores resultados. São 6 cursos voltados para as principais áreas de gestão que o empreendedor deve conhecer para organizar sua empresa. Os temas: será que sou empreendedor? Empreendedor de sucesso, formação de preço para seu tipo de negócio, fluxo de caixa como ferramenta de gestão, marketing digital, planejar para vender pela internet e acesso ao crédito, da identificação da necessidade ao uso consciente dos recursos. O treinamento é presencial e limitado a 15 vagas, com cumprimento de todos os protocolos de segurança. Aqui e Ali, radiotv.com. Para garantir o estoque de bolsas, o Hemocentro de Bebedouro, em anexo ao Hospital Municipal, atende ao público de terça-feira a sábado, das 7 da manhã ao meio-dia, além de realizar coletas noturnas em datas pré-estabelecidas. Para que o Hemocentro consiga atender a população com tranquilidade, é necessário coletar 350 bolsas por mês, o que nem sempre é possível. Cada bolsa pode ajudar até 4 pacientes. O doador tem de apresentar um documento oficial com foto, ter idade mínima de 16 e máxima de 60 anos,
pesar mais de 52 quilos e estar bem de saúde. O Hemocentro também realiza o cadastramento de interessados em fazer doação de medula óssea. Informações 17 3342 8817, das 7 da manhã às 6 da tarde. Aqui ali, radiotv.com. Prefeitura e Secretaria de Saúde até segunda-feira, portanto ontem, dia 23, confirmam o registro de 1.492 casos positivos de Covid-19 em Bebedouro e de 202 de municípios da região, porém atendidos na cidade. São 1.626 os recuperados, 19 óbitos em hospitais da região e 29 locais, 7 internados graves e 8 com sintomas leves. O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde consolidados às 8 da noite desta segunda-feira. O país registrou 344 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 169.541 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 496. A variação foi de 51% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta nas mortes por Covid. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 6.088.004 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 17.585 desses confirmados no último dia. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 30.181 novos diagnósticos por dia, uma variação de 57% em relação aos casos registrados em 2 semanas. 11 estados apresentaram alta na média móvel de mortes: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima e Ceará. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Falecimento. Faleceu hoje aos 90 anos na Santa Casa de Bebedouro, Ladir dos Santos, natural de Terra Roxa. Residia na Rua General Osório, centro, em Bebedouro. 2 filhos, Paulo César e Antônio César. O corpo de Ladir dos Santos encontra-se no velório Arnaldo Daolio, de onde será levado para sepultamento hoje às 2h30 da tarde no cemitério de Terra Roxa. Funerária Ressurreição anuncia o falecimento aos 90 anos de Ladir dos Santos. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Na Tudo Belo, moda bebê, infantil, teen e adulta com os melhores preços e excelente qualidade. As promoções não param, confira. Macacão curto de bebê a partir de R$ 34,90. Macacão longo de bebê a partir de R$ 37,90. Regata masculina do número 1 ao 16 a partir de R$ 17,90. Na Tudo Belo você encontra o enxoval completo para o seu bebê. Móveis, kits de berço, carrinhos, cadeirinhas de carro e muito mais. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839 Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, no editorial, o tema Quase Sem Fôlego.
Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? O processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furguim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. A Fundação Cooper Citrus Credit Citrus, com sede em Bebedouro, atua com foco em concretizar ações que geram impactos positivos no agronegócio e para a comunidade atendida pelas duas cooperativas, uma de produtores rurais e outra de crédito para seu público-alvo. Os projetos são próprios ou desenvolvidos em parceria com empresas, entidades, escolas, instituições, órgãos de pesquisa e outros. Em andamento, a turma do curso de técnico em agronegócio, fruto de parceria com o Centro Paula Souza, por meio da ETEC, com o objetivo de capacitar profissionais para atuarem na promoção e no desenvolvimento de uma agricultura eficiente. As aulas são online. Até o dia 14 de dezembro, pelo site www.vestibulinhoetec.com.br, podem ser feitas as inscrições para o Vestibulinho 2021 da ETEC para ingresso na segunda turma do curso técnico em agronegócio. Aqui e ali notícias, editorial. Quase sem fôlego. O novo valor do auxílio emergencial poderá conter o impulso nas vendas do comércio. A redução de R$ 600 para R$ 300 resultará em queda de 24 bilhões de reais na renda disponível no quarto trimestre do ano, segundo cálculos de economistas do Banco Safra. O governo não informa se vai prorrogar esse auxílio para os 3 primeiros meses de 2021 ou se adotará um novo programa de transferência de renda ou simplesmente ampliará o Bolsa Família. Segue, portanto, a incerteza se o consumo das famílias poderá ser afetado já no início do ano que vem. O que sustenta as projeções dos mais otimistas para 2021 é o impulso dado à economia, em particular ao crédito, e também o elevado grau de estímulo monetário injetado pelo Banco Central, que reduziu os juros básicos para 2%.
Essa taxa deve ser mantida por um período prolongado. Além disso, notícias animadoras de vacinas contra a Covid-19 melhoram as expectativas em relação ao desempenho da economia. A normalização das cadeias de produção reforçará o PIB mundial do lado da oferta, o que beneficiará o Brasil. Desta forma, é unânime a visão de que o impulso externo vai garantir o crescimento do PIB brasileiro em 2021. A dúvida é se o Brasil aproveitará esse vento a favor. Se o governo e o Congresso não respeitarem o teto de gastos do orçamento de 2021, a economia será afetada negativamente pelo contágio financeiro. Isto é, se a credibilidade do regime fiscal for minada, haverá perda de confiança dos investidores, o que resultará em tombo na Bolsa de Valores e na disparada do dólar e das taxas de contratos futuros de juros. Por tabela, as expectativas de inflação poderão subir para além da meta do Banco Central, o que forçará o Copom a elevar os juros mais rapidamente. Neste cenário, mesmo que a retomada cíclica seja contratada, o aperto das condições financeiras dificilmente permitirá um crescimento do PIB ao redor de 4% em 2021. É isso. Aqui ali, radiotv.com. Aproveitar antes do início do bloco de esportes e conversar um pouco com a jornalista Carol Ica, ela que é a editora responsável por todos os produtos e serviços com a marca Aqui Ali. Carol, a empresa agora tem divulgado de uma forma mais abrangente pelas plataformas sociais os produtos e serviços e com isso acaba beneficiando o cliente de modo geral, porque a sua atividade torna-se mais abrangente e atinge um público-alvo mais qualificado, selecionado e principalmente diversificado, né? Com certeza, Eduardo. A revista está em sua versão impressa, também nas mídias digitais, em formato PDF para envio por WhatsApp para aqueles cadastrados. Se você quiser receber a versão PDF, é só entrar em contato pelo 81390509, né? 981390509 e pedir o seu cadastro. E também todos os dias nos sites revistaquiali.com.br e aquialiradiotv.com. Olha, Carol, também é importante observar a respeito especificamente do site revistaquiali.com.br. Atualização diária com textos sempre editados de forma a facilitar a leitura do ponto de vista do tempo físico. Apenas o texto se refere àquilo que realmente interessa ao internauta. Então, todos os textos, eles são resumidos sem prejudicar a qualidade e a quantidade de informação, né? Com certeza. Hoje em dia, com essa correria que todo mundo anda, não é, Eduardo? A gente tem que dar, né, uma informação de forma bastante direta, objetiva, para que o nosso leitor bata o olho e já esteja bem informado, né? Isso acontece no site, acontece também nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook, onde todos os dias nós publicamos aí principalmente as 4 principais notícias em destaque no site. E durante todo o dia aí vamos divulgando também informações dos nossos clientes a respeito dos acontecimentos do dia. E nós já estamos fechando a próxima edição da Aqui Ali, edição especial de Natal. Se você tiver interesse em fazer parte desta edição, divulgar os seus serviços, os seus produtos, é só entrar em contato com Aqui Ali através do e-mail carol@revistaquiali.com.br ou pelo telefone 17 98139 0509. Aqui Ali, radiotv.com. E na volta do intervalo, no bloco de esportes, os jogos pelas Copas Sul-Americana, Libertadores, Paulista e o Brasileiro das séries A e B. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo.
gente for pra tudo belo. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta. Mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui e Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto, que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Iane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogos de ida. Hoje às 7h15 da noite na Arena Fonte Nova tem Bahia versus União Santa Fé da Argentina. Às 9h30 da noite, no estádio José Amalfitani, o Vélez Sarsfields da Argentina enfrenta o Deportivo Cali da Colômbia. Amanhã, às 6h15 da tarde, no estádio Hernando Siles, tem Bolívar da Bolívia e Lanús da Argentina. Às 9h30 da noite, no estádio Alfredo Vitor Vieira, Fênix do Uruguai e Independente da Argentina. No estádio Francisco Sanches Rumoroso, o Coquimbo Unido do Chile enfrenta o Sport Huancayo do Peru. Na quinta-feira, às 7h15 da noite, no estádio Alfredo Vitor Vieira, o River Plate do Uruguai enfrenta a Universidade Católica do Chile. E às 7h30 da noite, no estádio Roberto Meléndez, o Júnior da Colômbia enfrenta o União La Calera do Chile. Uma partida realizada ontem pelo complemento da 22ª rodada do Brasileiro da Série A. O Sport Recife perdeu do Atlético Goianiense por 1-0. Agora o Campeonato Brasileiro da Série B, 23ª rodada. Ontem, Figueirense de Santa Catarina
foi derrotado pelo Sampaio Corrêa do Maranhão, 2-1. O Botafogo de Ribeirão perdeu para o Avaí de Santa Catarina, 1-0. Hoje, pelo Brasileiro da Série B, a 23ª rodada, às 4h30 da tarde, Paraná Clube e Guarani de Campinas. Às 7h15 da noite, CSA de Alagoas e Operário de Ponta Grossa. Ponte Preta de Campinas e Oeste. Confiança de Sergipe e Cuiabá. Às 9h30 da noite de hoje tem América de Minas e Juventude de Caxias do Sul, Brasil de Pelotas e CRB de Alagoas, Chapecoense de Santa Catarina e Cruzeiro de Belo Horizonte. Amanhã, às 7h da noite, o Náutico do Recife enfrenta o Vitória da Bahia. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Copa Paulista, primeira fase, sexta rodada. Pelo Grupo 1, hoje às 3h da tarde, Botafogo de Ribeirão e Marília, Novo Horizontino e Rio Preto. Pelo Grupo 2 da Copa Paulista, ontem a Ferroviária de Araraquara venceu o Comercial de Ribeirão 3-0. Amanhã, às 3 da tarde, Atibaia e Velo Clube Rio Clarense. Pelo Grupo 3, amanhã às 3 da tarde, tem 15 de Piracicaba e Primavera de Indaiatuba, Inter de Limeira e Osasco Audax. Grupo 4, amanhã às 3 da tarde, São Bernardo e Juventus da capital, Ponte Preta de Campinas e Portuguesa Santista. Pelo Grupo 5, amanhã às 3 da tarde, Portuguesa de Desportos e Guarani de Campinas, Água Santa de Diadema e Nacional da capital. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, LDU do Equador versus Santos. Peixe encara a altitude de Quito em estreia no mata-mata da Libertadores. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Ralph Urquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. O mata-mata da Copa Libertadores começa hoje e o Santos tem um duelo complicado, válido pelas oitavas de final. Às 7h15 da noite, o time paulista visita a LDU no estádio Casablanca, em Quito, no Equador.
que tem 2.850 metros de altitude. Na primeira fase, o Santos se classificou em primeiro lugar do Grupo G com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. A LDU terminou em segundo lugar no Grupo D com 12 pontos, 4 vitórias e 2 derrotas. A LDU terá desfalques importantes, como o zagueiro Franklin Guerra, do meio-campista Lucas Piove e do atacante Adolfo Munhoz, lesionados. Além disso, o zagueiro Moisés Corozo e o meia Júnior Sornosa estão com Covid-19 após defenderem a seleção do Equador. O Santos trocou 5 nomes em sua lista de inscritos para as oitavas de final. O zagueiro Wellington Tim é o que chama mais a atenção por figurar nas categorias de base do Peixe. Além dele, o zagueiro Laércio, o volante Guilherme Nunes e os atacantes Ângelo Gabriel e Brian Grucher também entraram. Laércio, porém, já será baixa no mata-mata, uma vez que machucou o tornozelo no último sábado. João Paulo, Madson e Sandri são desfalques por Covid-19 e sequer viajaram, assim como Luan Pérez e Ângelo. João Paulo e Madson são titulares e devem ser substituídos por John e Pará. Jobson, lesionado, também está fora e Alisson deve entrar. O time também não terá o técnico Cuca em recuperação da Covid-19 e será comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes. A LDU do Equador deve ir a campo com Adrian Gabarini, Pedro Paulo Perlaza, Luiz Caicedo, Anderson Ordonez, Luiz Ayala ou Christian Cruz. No meio, Jordi Alcivar, Lucas Villarroel, Matias Zunino e Billy Arce. Marcos Caicedo e Christian Martinez Borja são os atacantes, o técnico Pablo Repeto. O Santos deve ir a campo com John, Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca e Jean Mota, Marinho, Caio Jorge e Soteldo, técnico Marcelo Fernandes, auxiliar. Na arbitragem, o trio é argentino. Titular, Fernando Rapalini, auxiliado por Ezequiel Brailovski e Júlio Fernandes. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Vindo de altos e baixos na temporada, o Flamengo tem um grande desafio pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Mengão enfrenta o Racing nesta terça-feira, às 9h, no estádio Presidente Perón, em Buenos Aires. O Flamengo foi um dos melhores times da primeira fase. O clube carioca terminou na liderança do Grupo A com 15 pontos. O Racing, por outro lado, teve a mesma pontuação, mas acabou em segundo do Grupo F, atrás do Nacional, também com 15. Flamengo e Racing Clube já se enfrentaram 13 vezes em toda a história, com um retrospecto bem equilibrado. Foram 5 vitórias do rubro-negro, 3 empates e 5 derrotas. O último confronto entre as duas equipes aconteceu no dia 15 de novembro de 2003, na disputa da taça 50 anos da Petrobras. Na ocasião, o Fla levou a melhor e venceu por 2-1 no estádio Batistão, em Sergipe. Os gols do triunfo rubro-negro foram marcados por André Gomes e Edilson. Rogério Ceni, enfim, poderá escalar o quadrado mágico no Flamengo. O treinador ensaiou um time com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Em grande fase, o atacante Pedro deverá ficar no banco de reservas. Já Felipe Luiz retorna para o lado esquerdo. A defesa seguirá com Tuller e Léo Pereira. Pelo lado do Racing, Becacice,
perdeu 5 jogadores por Covid-19, dentre eles o ex-palmeirense Cristaldo. Os outros nomes são Marcelo Dias, Lourenço Malcareccio, Augusto Solari e Dario Civitaniti. O treinador teve que quebrar a cabeça para escalar a equipe titular. Aqui e ali notícias esportes. O Atlético Paranaense tem um grande teste nesta terça-feira para confirmar o bom momento na temporada. A partir das 7h15 da noite, o Atlético recebe o River Plate da Argentina na Arena da Baixada pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Embalado por 4 vitórias seguidas no Brasileirão, sequência que o tirou da zona de rebaixamento e o colocou no meio da tabela, o Atlético Paranaense não levou gol nos últimos 3 jogos e, se conseguir manter esse rendimento, o time dá um importante passo rumo às quartas de final. Isso porque o gol fora de casa vale como critério de desempate na Copa Libertadores. A partida de volta será na terça-feira da semana que vem no Estádio Libertadores da América, em Avellaneda. O Monumental de Núñez está passando por reformas. O técnico Paulo Autuori encerrou a preparação para o jogo ontem e indicou que vai mandar a campo o que tem de melhor, apesar da maratona. A partida contra o River Plate será a quarta em um período de 10 dias. O Atlético Paranaense, porém, tem muitas baixas para esse jogo. Os laterais Jonathan e Márcio Azevedo, o meia Lúcio Gonzalez e os atacantes Carlos Eduardo e Vitinho seguem de fora. Já o meia Canezinho e o atacante Geovânio testaram positivo para a Covid-19 e estão isolados. Isso sem contar os atletas que testaram positivo ontem. São eles os goleiros Santos e Jandrei, o zagueiro Zé Ivaldo, o lateral Abner e os meias Alvarado e Nicão. Diferente do adversário, o River Plate da Argentina chega mais descansado para esse jogo. Técnico Marcelo Gallardo poupou alguns titulares na vitória sobre o Banfield por 2-0 pelo Campeonato Argentino na última sexta-feira. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. A fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana vai começar. 2 partidas nesta terça-feira abrem as disputas dos jogos de ida, tendo o Bahia como representante brasileiro do dia. O Bahia carrega a responsabilidade de dar o pontapé inicial nas oitavas de final da Sul-Americana. Tricolor de aço, que é o Bahia, encara a União Santa Fé da Argentina às 7h15 da noite na Arena Fonte Nova, em Salvador. A volta está marcada para o dia 1º de dezembro no estádio 15 de abril em Santa Fé, na Argentina. Na outra partida da terça-feira, o argentino Vélez Sarsfield encara o Deportivo Cali da Colômbia no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. A partida de volta acontece também no dia 1º de dezembro no estádio Colosso de Palma Seca, em Cali, na Colômbia. As partidas de ida das oitavas de final da Sul-Americana seguem na quarta e na quinta-feira. Portanto, amanhã e depois de amanhã, o Vasco é a outra equipe brasileira sobrevivente na competição, isto é, na Copa Sul-Americana. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. E esta edição de terça-feira do Aqui e Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência, pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com.
Se você perdeu esta edição e quer revê-la, é só acessar o nosso Facebook ou o YouTube da Aqui e Ali. Um bom dia para você. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui e Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.